O Pentecostes, irmão, foi somente o começo. Ezequiel viu o fluxo de água crescendo e cada vez mais se projetando em extensão, em profundidade, em volume, em poder e em glória. A história da igreja prova o aumento das águas. No Pentecostes, Pedro e os outros discípulos tinham uma porção do Espírito Santo, mas só até os tornozelos. Séculos mais tarde, com Martinho Lutero, a partir de 1517, depois outros homens de Deus foram descobrindo pontos fundamentais para a restauração da verdade, chegando até Guilherme Miller com a pregação da volta de Jesus. O nível da água aumentou e a igreja experimentou um reavivamento gigantesco. Os cristãos cresciam no conhecimento da Bíblia, removeram as imagens do seu templo e deu-se início à reforma. Queridos irmãos, aquele volume de água que nos dias do Pentecostes dava até os joelhos, os tornozelos, a seguir chegou até os joelhos, jorrou até a cintura, e Ezequiel viu tudo isso acontecer. Ezequiel viu que as águas do rio de Deus continuavam subindo, e à medida que iam chegando até os últimos dias, haveria um derramamento crescente e extraordinário do Espírito. O segundo ponto que Deus revela é que as águas do rio de Deus subirão a um nível tão alto, um pouco mais antes da volta de Jesus. Isso é previsto na visão dada a Ezequiel. Irmãos queridos, os adventistas do sétimo dia hoje estão vivendo nos 500 metros finais do rio de Deus. Estamos na última medida da água. O profeta diz que ao pôr os pés à beira desta água, as águas estavam demais profundas para ele. Agora passou a ser um rio que não conseguia mais atravessar, porque a água havia aumentado muito, era muito profundo e precisava ser anado. O rio de água estava acima da cabeça do profeta. Imagina só o espanto desse homem quando Deus pergunta: Ezequiel, o que são essas águas que estão subindo? Ah, estimado irmão, talvez você tenha experimentado a presença de Jesus de maneira abundante, você vive com a presença dele hoje em seu coração. Contudo, eu quero te dizer uma coisa: você ainda não viu nada comparado ao aumento das águas. A presença do Espírito Santo que está vindo sobre os cristãos fiéis será um fato extraordinário, fenomenal na história da igreja. E em terceiro lugar, está chegando o tempo em que pessoas serão restauradas da morte espiritual. O verso 9 diz que onde o rio fluir, tudo viverá. Retornando à margem, Ezequiel fica admirado, ele olha e vê muitas árvores em cada lado do rio. E essas árvores, elas receberam vida a partir do movimento das árvores. Ganharam folhas que jamais murcharão, e o fruto delas traz curas milagrosas. Esse rio de Deus trará vida e abundância por onde quer que passar. No fim do tempo do fim, que é agora, também haverá uma inundação correspondente de morte. Irmãos queridos, a AIDS é um grande exemplo disso, e muitas outras epidemias. E agora, ainda conversando com a doutora Fernanda um pouco antes de ocuparmos a plataforma, a ebola, que está ressurgindo na África. E olha, irmãos, que coisa terrível. Ela pega, é um vírus, e ela pega pelo ar, e há pessoas que morrem em 4 horas. E eles estão tentando, os médicos estão tentando conter, a Organização Mundial da Saúde está tentando conter isso lá, para que seja erradicada a doença, seja mais doce isso espalhar. Queiramos crer ou não, nós estamos vivendo no fim do tempo do fim. O que mais você quer ver para saber que Jesus está perto de voltar? A Bíblia ainda nos mostra que nos últimos dias
o amor de muitos vão se esfriar. Que no fim falsos profetas irão espalhar doutrinas de morte. Os homens perversos e os impostores do mal vão enganar e vão ser enganados. Nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, darão atenção a espíritos enganadores. Ensinamentos que vêm de demônios serão totalmente iludidos, querendo o resultado de uma fé presente. Uma doutrina tão forte da prosperidade, mas ainda assim, em meio a toda a morte e destruição que vemos acontecendo, Deus falou para gente: aonde o meu rio fluir, tudo viverá. Irmãos queridos, até poucos anos atrás, a China e outros países da cortina de ferro parecia estar mortos. O inimigo havia tornado os cristãos fiéis como clandestinos, mas eles se organizavam em pequenos grupos nos porões das casas e em grutas geladas, e por anos nenhuma palavra se ouviu desse país mencionando a ação de Deus. A igreja adventista, iluminada pelo Espírito Santo, trabalhou nas áreas da saúde e da educação para conseguir a penetração do Evangelho. O governo chinês deu hospital para o povo, para os médicos adventistas dirigirem, dava escolas para os educadores adventistas dirigirem. Que poder, que força não tem essas duas vertentes da verdade? E parecia que não ia sobreviver, mas graças a Deus que o rio avançou e estava subindo o tempo todo, e hoje há milhões de cristãos na China nadando no rio de Deus, e diz a visão: aonde o rio passar haverá vida. Se você não viu ainda, entre na internet, ainda hoje, no YouTube, procura lá, distribuição de Bíblias na China. Irmãos, quando as Bíblias chegaram na China, aquelas pessoas recebiam e começavam a chorar, e uma declarou: este foi o melhor presente que eu recebi em toda a minha vida. Beijava a Bíblia, abraçava a Bíblia, anos e anos no anonimato, escrevendo as coisas datilografadas com um cobertor em cima para abafar o som do tipo da máquina. Mas havia ali um rio que deveria ser inundado, e no momento certo Deus fez acontecer. A Rússia é outro exemplo. E eu quero te perguntar: como está a sua espiritualidade da sua família? A situação da sua vida se mostra desesperadora? Caso se encontre sim, agarre-se a essa promessa: onde fluir as águas do rio de Deus, haverá vida. Eu não sei como Deus fará isso, mas se Ele diz que o rio vai subir e que as águas vão trazer vida a tudo que tocar, eu creio. E finalmente, irmãos, Deus revela que, infelizmente, e agora eu não falo com autoridade, eu falo com voz nas lágrimas, lágrimas na voz. Infelizmente, em meio a todas as curas e restaurações, alguns serão deixados. Ezequiel fala de poças lamacentes, cheias de pântanos, de sujeira, de lodo. O rio corre por esses lugares, mas eles não serão curados. Com o tempo, o rio vai passar por eles. Ficarão tão secos que se tornarão como um sal insípido. Esses pântanos de sal, que fala aqui, representa aqueles que dentro da igreja experimentam a presença de Deus e têm profundo conhecimento das suas verdades, mas permanecem como cristãos. Nada consegue lhes tocar. Uma mensagem falada, uma música bem cantada, uma oração proferida, um aperto de mão, um sorriso, um telefonema,
pessoas podem chorar no pecado, mas não conseguem obedecer toda a palavra de Deus para buscar vigor espiritual. Podem fazer promessas de ser diferentes, mas não encontram forças para mudar. Essas pessoas estão na igreja, mas com as características de Laodiceia, mornas e sem vida. Tem estado nas águas do rio de Deus, mas não permite que ele as toque na sua intimidade. Basta você ouvir uma pessoa assim: olha, eu não vim aqui na igreja para ouvir falar de dinheiro, mas Jesus fala de dinheiro. E se precisar falar de dinheiro, a igreja vai falar de dinheiro. Eu não vim aqui, justo no dia que eu trouxe uma visita, foi falar sobre o santuário, um assunto complicado de entender. Também é uma mensagem. Eu venho da igreja para ouvir uma mensagem de amor. Eu quero sair daqui leve. Ótimo, isto é verdade. Mas não podemos negar que a salvação, as mensagens de Deus não são somente glórias. Como morreram os discípulos de Jesus? Como foram perseguidos os profetas? João Batista foi decapitado. O próprio Jesus foi crucificado. A vida do cristão não é fácil. Então não adianta chegar aqui e dizer somente palavras doces, amáveis dos salmos. Ótimo, eu gosto de pregar sobre isso. E Ellen White, às vezes, quando estava diante de uma pessoa, ela relutava em não dizer nada, mas era uma ordem divina, e a ordem divina precisava ser cumprida. Então, irmãos, eu falo com tristeza na voz, e eu me apavoro, e quero crer que não tem ninguém aqui nessa situação, porque Ezequiel viu que haverá uma sentença de morte, está anunciada. Essa sentença está anunciada para as pessoas. Serão deixados para o sal, terão uma vida inútil e sem fim. Se houver alguém ainda insistindo em continuar com a sua vida nesse estilo, se não obedecer, se não se entregar sem reservas, enquanto o reino de Deus passa à sua volta, enquanto o poder do Espírito Santo é mais generoso, perderá a salvação. Por isso, não continue. Precisa tomar uma atitude. Irmãos, há uma inundação do Espírito Santo a caminho, mas infelizmente estas águas não irão abastecer o coração rebelde. Por isso Deus quer que encha o seu interior com a água viva hoje. Não podemos postergar a nossa decisão de sermos completamente fiéis a Deus. O Espírito de Profecia deixa claro que as coisas acontecem quando você une o esforço humano com o poder divino. Não podemos ficar sentados esperando que as coisas aconteçam. Nós temos que marchar. Quando Moisés se viu naquela situação terrível, montanhas, mar, exército inimigo numeroso, poderoso atrás, o que fazer? As pessoas reclamando. Deus só deu uma ordem. Deus não abriu o mar, irmão. Ele não abriu. Ele pediu que marchasse. E a decisão da abertura do mar não estava com Deus, estava com a pessoa que deveria assumir o seu compromisso de ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro filho de Deus. E assim acontece na minha vida. Irmãos, eu falo isso para você, mas eu experimento isso na minha vida todo tempo. Ficamos 15 dias no México e culto em horas erradas, e comer em horas erradas, e fazendo as coisas tudo assim. Estudei todo dia a lição, li a Bíblia todos os dias, mas nós precisamos ter um momento de comunhão ali, uma coisa com Deus. Temos que ter um compromisso, assim como nós temos compromisso com o nosso trabalho, temos compromisso com todas as coisas pessoais que nós temos, o dia de ir ao médico, o dia disso, o dia daquilo. Na agenda nossa precisa estar em primeiro lugar o nosso encontro e a nossa renovação com Deus. E a Bíblia fala
de manhã, ao meio-dia e ao entardecer. Os grandes homens de Deus, como Davi e Daniel, buscavam a Deus nesse culto. Ellen White, para concluir, diz: maravilhosa é a obra que o Senhor se propõe realizar por intermédio de sua igreja, a fim de que seu nome seja glorificado. Um quadro desta obra é dado na visão que teve Ezequiel do rio das águas purificadoras. Essa visão é uma dádiva de Deus para nós, seus filhos amados, e ao mesmo tempo um convite para uma entrega sem reservas ao governo e ao controle da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Pois esta é a única maneira pela qual o remédio, que é o rio de Deus, para realizar sua obra de cura, restauração em nossa vida, nada irá acontecer se você não desejar. Tudo que pode acontecer na sua vida é somente com o seu consentimento. Deus respeita a sua individualidade, respeita as suas decisões. Alguém aqui que conseguiu entender essa mensagem e a resposta de gratidão a Deus deseja se posicionar com demonstração de sua entrega sem reservas, e a esse Deus Todo-Poderoso colocando a sua vida nas mãos dele para trabalhar na obra? Você compreende a magnitude da visão de Ezequiel? Uma inundação do Espírito Santo enchendo. Nós queremos que o som já coloque a música para encerrar. E eu gostaria que você, ao ouvir essa música, uma música, irmãos, do céu, por uma cantora de axé, ela acompanhava Ivete Sangalo, aquela que canta o coração, Elba Ramalho, Dominguinhos, pessoas famosas da Bahia. Era espírita, e um dia seu esposo entrou em contato com a mensagem. Aliás, na época não era esposa, trabalhava na banca. E começou a ir à igreja, e ela foi, se tornou cristã por excelência. Mas não foi fácil para Cíntia Alves, não foi fácil. Mas ela deixou se entregar, deixou que as águas purificadoras do rio de Deus pudessem lavar, pudessem purificar a sua vida e ela se tornar uma nova criatura. Irmãos, preste atenção na letra e a beleza da melodia dessa música. E se você deseja que as águas do rio de Deus te lavem, te purifiquem de todo o pecado, de toda injustiça, você pode se posicionar.
aqui está a tua igreja, preciosa, comparada com uma menina dos seus olhos, objeto do seu cuidado, do seu amor. Nós estamos aqui, querido Pai, para sermos lavados e purificados com as águas do teu rio. Perdoe os nossos pecados, querido Pai. Aceite a nossa súplica, como Davi um dia suplicou, para que nós possamos tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Que a cada dia nós possamos renascer para o Senhor, ter uma vida espiritual com vigor, animar a nossa vida, da nossa família, de todos aqueles que nos cercam, que não venhamos perder as oportunidades, meu amoroso Pai, de falar desse amor, deste céu que o Senhor tem para cada um. Amém. Nós queremos te pedir uma bênção sobre todos que aqui estão agora, que eles possam sair daqui, pelo poder do teu Espírito, lavados e purificados com as águas do rio. Que nós possamos valorizar o sacrifício de Jesus em dar a sua própria vida para a nossa salvação. Nos dê essa graça, nos dê esse poder. São bênçãos que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar sentados antes de sair. Eu gostaria de chamar aqui de Mateus. Nós temos aqui o seu certificado. Gostaríamos de dar a senhora as boas-vindas ao nosso meio, como mais nova filha, membro da nossa família. Muito bem-vinda. Esse aqui é o kit do novo membro. Que a senhora faça muito bom uso para a senhora, para a sua família, para todos os seus queridos. Muito bem-vinda. Esse é o certificado, batismo, uma pequena lembrança. Manda ela virar para cá. Mateus estará à frente, logo lá na saída, cumprimentando os irmãos, né, irmãos? O pessoal vai tirar foto.
Amém.